Malafaia, ele tem um problema, ele tem vários problemas, né? Mas ele tem um problema sexual grave, né? Ele tem desejos, e eu não sei se ele devia fazer uma terapia para sair do armário e viver a vida dele. Mas tem dinheiro, roubou um monte de gente, vai passear, vai curtir a vida com... Não, mas o problema dele é muito grave. O falecido Boechat, né, falou aquilo, saiu espontaneamente, né, num programa, mas é claro que estava na cabeça do Boechat como o Malafaia quer rola. Porque vejam, olha o que aconteceu hoje. O Bolsonaro convidou o Marçal para ir no comício deles lá, que eles iam fazer uma manifestação pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A manifestação foi um fracasso, deu 45 mil pessoas. Você imagina só, né? O Malafaia e gastaram horrores num 7 de setembro, na Avenida Paulista de domingo, 7 de setembro, tem 45 mil pessoas sem você gastar nada, andando ali, né? Então, praticamente né? Aí, pagaram, puseram o ônibus e tal, puseram lá 45 mil pessoas. Uma manifestação fracassada. Mas o mais interessante é o seguinte, o Bolsonaro convidou o Marçal para ir. Convidou. O Marçal foi. Ué, você foi convidado, né? E ele foi lá para subir lá no final, no carro de som do coisa. Aí ele foi impedido de subir. Sabe por quem? Malafaia. O Malafaia começou a deu uma crise histérica. E ele começou a gritar: não, não, você não se aproxime dele, não se aproxime, ele é meu, é meu, é meu. Ele, né? Ele falou, ele é nosso, para falar a verdade. Depois ele falou, ele deixou escapar um ele é meu. Quer dizer, essa é uma disputa brava, né? O Malafaia botou na cabeça que o Bolsonaro, por ser militar, é homem, né? É homem, né? Como ele gosta de falar. Mas o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro não é homem, nem lobisomem, nem nada. O Bolsonaro é um estrume. Ele não sabe mais quem ele é, porque o que ele era montado pelo Carlos. E ele perdeu aquela montagem do Carlos. E ficou essa gosma. Ficou essa gosma, que é metade Piricrente, metade Malafaia, metade Marçal, metade Nunes, metade PL, metade Costa Neto. Quer dizer, ninguém mais sabe o que é o Bolsonaro. Ele mesmo não sabe. Então ele não sabe, ele tá ali. Mas o outro havia projetado todos os desejos enrustidos dele na figura do mito. E agora ele não quer mais ver a figura do mito destruída por qualquer outro. Não é que ele não quer que o Marçal roube o Bolsonaro dele, é que ele não quer que o Marçal roube o lugar do Bolsonaro como sendo um macho, a figura do macho. O Malafaia perderia as referências do que é ter um homem. Então, é uma coisa que eu não creio que o Malafaia tenha para ele, conscientemente, com tanta clareza, o que eu estou falando aqui. Mas se ele fizer uma terapia, vai aparecer. Vai aparecer claramente. Ele montou uma figura de homem para ele desejar e para ele ter gozo.
E aí ele tem gozo com aquela fantasia. Aí vem um outro e fala, ó, acabou, não existe mais esse mito. Agora sou eu. Então ele ficou louco. Fica desesperado. Como é que você tirou o meu brinquedo sexual? Como é que você tirou o meu prazer? Como é que você tirou o meu homem? Como é que você destruiu o meu homem? O meu ídolo? Porque ídolo, gente, ídolo tem um componente libidinal muito forte, né? Ninguém idolatra alguém senão com um componente libidinal muito forte. E aí você começa... Porque o interessante do Malafaia é que ele acha que aquela figura do Bolsonaro é alguma coisa que se desaparecer do horizonte social, também desaparece do horizonte de fantasia dele. E, em parte isso é verdade. A fantasia dele é alimentada pela simbologia social. Então, se o mito for destruído ou for substituído, ele não tem como fantasiar. Então ele vê o Marçal como uma ameaça às possibilidades de fantasia dele. É isso que o Malafaia vê. Ele não está preocupado com Alexandre de Moraes, ele não está preocupado com política, ele está única e exclusivamente preocupado com o fim do prazer dele. O prazer dele, você vê que ele até baba. Hoje ele estava falando no comício, e uma hora ele falou assim, do que é acusado? Ele fala assim, ele põe o Bolsonaro assim, e ele falando para o público, mas ele não fala para o público, ele fala para o Bolsonaro, ele fala, este homem, a Bolsonaro, é acusado de roubo de joias. Aí deu uma risada histérica, teatralizando para o macho, vivendo a fantasia. De repente aparece o Marçal e fala assim, ó, esse cara não é mais, não tá mais na jogada, sou eu. Cadê o meu horizonte para que eu continue gozando? Não tem. Então, esse é o medo do Malafaia, da retirada da cena social daquilo que ele tem como um objeto de fantasia, de fantasia libidinal mesmo. Ele tem medo porque ele experimentou esse prazer que ele não tinha. O prazer dele era ter dinheiro, roubar dos outros, era o prazer dele, roubar. Aí um belo dia ele experimentou um outro prazer, que é o poder de ver um homem, né? E ele poder fazer a fantasia dele com aquele homem. Aí de repente aquele homem vai sumir, vai desaparecer, vai deixar de ser homem, vai deixar de ser qualquer coisa, porque um outro vem. Pronto. Então você pode falar assim, mas ele poderia substituir. Ele não tem essa capacidade de substituir, porque não é ele que determina a fantasia dele. A fantasia dele vem do inconsciente, então ela é que comanda, ela que veio e caiu em cima dele. Ela é que veio e se colocou como sendo a fantasia. Ele não comanda isso. Mas o desespero diante da perda, ele comanda. E ele está desesperado. E hoje ele criou um problema que é completamente desnecessário. Se você perceber, você fala assim, mas qual né? Do ponto de vista político, ele pode fazer uma união da direita e ser um cara que, inclusive, pode criar um apadrinhamento, né? Pode criar um apadrinhamento, falar assim, ó, vou apadrinhar você. Como pastor, interessaria para ele que todo mundo viesse a pedir bênção para ele. Não, ele não quer nem saber de bênção, ele não está atuando mais como pastor, ele está atuando única e exclusivamente no desespero da proteção da fantasia dele, que não é imposta por ele, ela caiu sobre ele e ele agarrou aquilo. Ele não tinha conhecido ainda o prazer de ter uma fantasia
delineada. E ele teve. E agora ele não quer mais largar. E é isso. Ele vai ficar aí esperneando, e vocês vão ver esse sujeito definhar à medida que o Bolsonaro vai definhando. Vocês vão ver. Vai ser até trágico ver. Vai ser pior do que o fim da banda Delito. Falta faz uma rola. O que a Mariana tá falando, né? Que falta faz uma rola. Né? Ave Maria. Cada coisa que a gente vê, né? Falando do passarinho. Nós estamos falando do passarinho. Mas cada coisa que a gente vê, né? Cada ser doente, né? Que tá aparecendo. Daqui a pouco a gente volta.